Todos nós já fomos crianças, né? Todos nós já tivemos infância, algumas infâncias, alguns com infâncias maravilhosas, outras um pouquinho mais difícil, né? Porém, as crianças trazem consigo muito, mas muito de seus pais, viu? E hoje, a nossa super Márcia Isabel, ela que é professora e terapeuta sistêmica em constelações, vai nos trazer na visão sistêmica esse período tão gostoso e que acaba tão rápido, não é mesmo? Boa tarde, Márcia Isabel, seja muito bem-vinda, minha linda. Obrigada, Patrícia. Muito boa tarde para todos vocês. Márcia, é muito bom ser criança, não é mesmo? Mas parece que a gente só se dá conta disso quando a gente cresce, menina. Ai, com certeza. Acaba Dá para voltar assim, algumas vezes? dá aquela vontade, né? Às vezes a gente pensa, poxa, como era bom ser criança e não ter isso e não ter aquilo. Claro que a criança, ela também tem, vamos dizer assim, os seus problemas diários, né? Que para ela é problemas, enfim. Mas quando a gente cresce, a gente sempre quer voltar a ser criança. Deixa eu te perguntar, falam muito de crianças difíceis, né? Algumas pessoas falam, porque criança tal é difícil, porque, nossa, aquela mãe, aquele pai sofre com aquela criança. Existe criança difícil, Márcia? É uma pergunta que muitas pessoas têm feito. Tem crianças difíceis? A criança, ela nasce com amor. Ela busca sempre trazer o amor na alma dela. O que acontece é que quando a criança ela é considerada difícil, é que ela está trazendo uma mensagem para a família que os pais ou o contexto às vezes não conseguem compreender o que está acontecendo realmente. Então, nessa dificuldade, ela busca incansavelmente demonstrar. Eu estou sendo igual meu pai, igual minha mãe, ou estou trazendo uma mensagem. O que é que está acontecendo nesta casa que realmente é difícil? Agora, para o pessoal de casa entender, o que seriam esses comportamentos difíceis? Dá alguns exemplos para a gente. Ótimo. Eu vou trazer um exemplo aqui que uma vez numa palestra eu percebi e que aconteceu. Uma mulher, ela se direcionou para o palestrante e disse assim, mestre, eu não consigo compreender o comportamento da minha criança. Ela é irritada, ela é brava, ela é agressiva, ela me avança, né, nessa agressividade, quer me bater. Lá em casa, eu sou professora de yoga, faço meditação, ouvimos músicas zen, está tudo tranquilo, tomamos florais, temos comportamentos suaves. E o mestre olhou e disse assim, esse é o problema. Quer dizer que muitas vezes os pais, eles querem que os seus filhos querem os seus próprios comportamentos. E esquecemos que as crianças têm os seus próprios comportamentos. Então a criança realmente, às vezes, na sua busca de trazer uma mensagem de, olha, eu não gosto do que você gosta. Olha, eu não concordo com o que está acontecendo. Então essa casa realmente pode estar tendo problemas ou podem ter expectativas em cima das crianças. Então crianças com dificuldade de concentração na escola também trazem mensagens, dificuldades de socialização, de se interagir com outras crianças, crianças irritadas, nervosas. Então, tudo isso por trás tem uma mensagem. Qual é a mensagem? O que a criança, na sua forma de tentar falar, mas muitas vezes nem ela consegue compreender, ela está tentando nos demonstrar. Entendi. Agora vamos descobrir como é que a gente faz para entender essa criança, né? Como é que ela pode expressar essa mensagem. Trazendo agora, por exemplo, para o mundo das constelações. A criança, ela pode constelar para a gente descobrir o que está acontecendo, Márcia? Aqui eu tenho muito cuidado em dizer pode constelar, tá? Quem é que vai fazer essa constelação? Se for algum movimento de dinâmicas de constelação, desde que os pais estejam também nessa busca, neste acompanhamento, também se buscam o seu autoconhecimento, eu tenho uma concordância. Agora, a constelação, nos movimentos maiores, com o seu cuidado, com essa interação, eu digo assim, um psicólogo que vem fazendo um acompanhamento, por isso que eu recomendo muito os psicólogos fazer a formação de constelação, porque neste acompanhamento, daí sim, aí eu concordo em fazer a constelação, desde que tenha um profissional neste acompanhamento. E dá para a gente descobrir, por exemplo, a raiz desse comportamento da criança? Sim, a criança ela é muito sensitiva, ela tem muito amor pela família. Então, nesse comportamento, muitas vezes ela está dizendo assim, meu pai está tendo dificuldades financeiras, minha mãe às vezes está tendo algum problema no trabalho, alguém pode estar adoecendo.
um vovô, uma vovó. Às vezes tem um irmãozinho que não foi considerado, visto, mamãe teve um aborto, sabe? Então a criança, ela busca trazer o equilíbrio na família. E nessa incessante busca pelo equilíbrio, ela se perde um pouquinho da conexão dela. Então ela traz realmente essas mensagens. Estamos tendo problemas, casais com brigas. E às vezes a mãe e o pai dizem, mas a gente não conta nada para a criança. Mas não precisa. A criança sente. A criança sente. A criança, ela entende que tem alguma coisa que os adultos não estão olhando para ela. E aí, no comportamento, ela vai buscar ser vista também. E quais são os benefícios que vão ser sentidos, por exemplo, nessa criança, para essa criança e também para a família como um todo, Márcia? Quando os pais fazem a constelação para a criança, para compreender, então elas têm a consciência. Ah, é isso. Então, nós talvez precisamos sentar e conversar com a criança. Trazer a nitidez para ela, porque muitas vezes a criança ela fica na sua perturbação, trazendo a mensagem que tem alguma coisa desequilibrada, às vezes não só dentro de casa, às vezes na escola, né? Ela não está gostando, não tem alguma coisa, está passando por algum tipo de bullying. Então, sentar e conversar. Então, o que a terapia da constelação vai fazer? Mostrar o que o adulto não está conseguindo visualizar. Entendi. E aí, baseado nisso, vai poder ter um comportamento de equilíbrio para fazer qual o próximo passo. Porque muitas vezes essa criança ela está tendo o mesmo comportamento do pai ou da mãe quando tinham essa idade. Ah, os adultos também às vezes têm uns comportamentos, né? Afinal, quando a gente busca, gente, pela constelação, muitas pessoas falam assim, quando a gente vai ler a respeito, né? A gente ouve muita expressão adulto, que na verdade ainda é uma criança ferida. Essa criança ferida, Márcia, a qual a gente se refere, fala, o que seria essa criança ferida no adulto? É uma criança que passou algum trauma. Eu falo que o trauma fez ela ficar estabilizada naquele movimento, naquela situação. O corpo cresceu, ela foi para a vida, mas aquele sentimento ficou estagnado. E aquele sentimento, em algum momento da vida dela, pode vir à tona. Entendi. E se não vier à tona, pode vir à tona através dos filhos. E daí o adulto não compreende o que é que está acontecendo e fica um movimento de joga a culpa para cá, joga a culpa para lá e não se resolve a raiz do problema. Não se resolve, ele pode passar de geração para geração. Então, muitos comportamentos, às vezes, dos nossos filhos pode ser da nossa avó que passou por algum trauma. Tá, mas então é possível que mesmo na vida adulta as pessoas consigam se livrar desses fardos que carregam da infância? Sim. Através da constelação. Sim. Vamos imaginar que cada situação que nós passamos seja uma pedrinha. Certo. E essa pedrinha nós vamos colocando dentro de um saquinho. E conforme os anos vão passando, esse saquinho vai ficando pesado. Então chega no momento em diz, eu quero continuar carregando ou eu quero olhar para ele e ver o que eu posso estar ressignificando e modificando. Talvez tirar essas pedras e colocar elas como enfeite em outro lugar. Que é a ressignificação, tá? Então, sim, a criança que não conseguiu elaborar alguma coisa na fase infantil, ela guarda esse sentimento e pode desencadear lá na vida adulta. Por exemplo, meus pais brigavam muito, aqui é um exemplo, tá? Meus pais brigavam muito e aí agora na fase adulta eu brigo muito com meu marido. Tá? Porque eu acredito que aquilo era o correto, mas não quero mais. E aí começa a ficar perturbante dentro de mim, porque eu quero modificar e eu não consigo ter forças para modificar. Tem também a questão da lealdade, né? Os filhos são muito leais, mesmo que inconsciente aos pais, é isso? Acabam repetindo movimentos que acontecendo, às vezes não tiveram tanta vivência, mas a criança sente tudo o que acontece, né? Sente. Então, daí na constelação a gente faz esse movimento de voltar nessa fase adulta e ressignificar ela com ela mesma e ressignificar ela com os pais. E aí, nessa ressignificação, ela consegue voltar para a fase adulta de uma forma diferente e começa a ter atitudes de adultos. Porque ter atitudes de adulto é que vai fazer toda a diferença nos comportamentos ao redor.
Que maravilha, hein, gente? Então vai ficar a dica aí para vocês, né? Tem uma criança difícil na sua casa ou um adulto com a sua criança interior muito ferida, agende um horário, vamos trabalhar essas questões, viu? O telefone, já anota, é o 45, que é o código, 99903-1212. 99903-1212. Ou também pelo Instagram, @constelaçãoMárciaIsabel. Vamos olhar para as nossas crianças, viu, gente? Márcia Isabel, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, viu? Foi muito maravilhoso o nosso papo de hoje. Obrigada, Patrícia. E feliz Dia da Criança para todas nós, né? Porque todos nós somos crianças. Temos uma criança interior feliz. Feliz, ressignificada. Isso, amém. Viu? Até a próxima, linda. Até a próxima.